Você está no Filantropando, o canal onde filantropia é um verbo de ação contínua. Aqui a gente aprende a crescer o nosso patrimônio para poder ajudar a termos sistemas de filantropia sustentáveis. É isso que a gente está fazendo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal para você poder ver mais vídeos que eu vou lançar e já deixa o joinha porque hoje você vai aprender alguma coisa aqui. Se você clicou nesse vídeo é porque você quer aprender sobre os diferentes estilos de investimento na Bolsa de Valores. E é sobre isso que eu vou falar aqui e vou explicar para você a diferença de swing trade, essa sopa de letrinha, né? Day trade, buy and hold, tudo palavra que não está em português. O que quer dizer isso? É uma ferramenta, é uma fórmula? O que é? O motivo pelo qual eu estou gravando essa aula aqui é porque eu recebi no meu grupo de mentoria aberta, gratuita, está aqui na descrição. Se você quer participar da mentoria, escolhe um grupo para você de acordo com o tamanho do seu capital e entra, que eu vou te ajudar ali a começar a investir. Não importa o tamanho do seu capital, eu vou te ajudar, eu vou te indicar coisas que vão na direção daquilo que você precisa. E num desses grupos, a Edna Nunes fez a pergunta: o que é swing trade, day trade, qual que é a diferença dessas ferramentas, como que eu utilizo isso? E para responder essa pergunta, eu vou hoje aqui mostrar para você não só o que é day trade, swing trade, buy and hold, como eu também vou dizer para você quais são as características que diferenciam esses três estilos e como aproveitá-los da melhor maneira possível. Então, deixa o joinha. Muito bem, day trade, swing trade, buy and hold. Vou colocar para vocês uma imagem na tela que ela vai ajudar, ela vai guiar a gente, vai ajudar a gente a entender o que significa cada uma dessas palavras. Bom, day trade significa, trade é a palavra negociar e day, dia, negociar dentro de um dia. É isso que o day trade quer dizer. Aí embaixo você vai ver uma barra de períodos, e aí você vai ver que o day trade ele dura um período. Por isso que ele é o menorzinho nessa tabela aí, porque ele dura só um dia, né? Esse é o período que ele dura. Na verdade, o day trade ele dura horas ou minutos. E ele ocorre dentro, então, da janela de um dia. A pessoa pode operar ele em 15 minutos, em 10 minutos, em uma hora, ou até em segundos, que é o caso dos HFTs, que são robozinhos que ficam operando dentro de segundos, dentro do day trade. Então, essa é a janela de operação que o day trade funciona, dentro de um período de um dia. Qualquer negociação que você fez dentro de um dia é chamado de day trade. Em outras palavras, se eu comprei hoje e fechei a negociação vendendo hoje, né, comprei barato e vendi mais caro, dentro de um dia, ganhei esse lucro aqui, o nome disso é day trade. O swing trade é uma operação que você começa, obviamente, em um dia, mas você vai terminar ela em 2 dias, 3 dias, ou até uma semana, ou 2 semanas, ou até 3 semanas. Já o buy and hold, que nada mais é do que comprar uma ação, investir numa ação por um bom tempo, ser sócio daquela empresa, nesse caso, nós estamos falando de meses ou até de décadas. Buy and hold é comprar, investir numa empresa e ficar nela recebendo dividendo por anos. Meses aqui é 50 meses, entendeu? É muito tempo, é década. E tem gente que compra uma ação, tá mais de uma década com ela. O nome disso é buy and hold. E isso é um tipo de investimento diferente do day trade e do swing trade, que são especulações. Você está comprando no swing trade e no day trade uma ação, uma empresa, mas só com o objetivo de realizar lucro. Só isso, você não está preocupado com a empresa, você não quer dividendo, você quer entrar aqui porque está barato e sair ali porque está caro. É isso. Então é diferente de uma posição de investidor. Por isso que eu falei a palavra investimento, porque o buy and hold ele é um investidor, ele é parte da empresa, ele compõe a empresa, porque ele está ali para isso, inclusive. Então essa é a diferença mínima. Ensinei para você o que é day trade, swing trade, buy and hold. Tchau! Não, agora eu vou dar as características para você, que agora sim eu vou te ajudar. Agora, se você ficou até aqui no vídeo, você vai aprender aqui o que eu não vi ainda por aí no YouTube, então fica ligado. Vou agora abrir ponto a ponto com vocês o que são as características de cada um. Isso vai te ajudar a tomar decisão sobre qual estilo combina mais com você e qual é aquele que vai não só combinar, mas que vai entregar as metas que você busca de investimento e de crescimento de patrimônio. Então vamos lá para as características. Vou começar lá em cima com alocação. Quanto do seu dinheiro você precisa alocar para fazer day trade?
muito pouco. A alocação é pequena no day trade porque você pode começar com R$ 25. Exatamente, R$ 25 você já faz operações grandes, de milhares de reais com o day trade. Então o olho já cresce e fala, opa, pequeno, 25 eu já começo já fazendo operação com milhares de reais, só com R$ 25? Opa, o olho do brasileiro já, né, estatala, né, fica aquele negócio, ó, agora é esse para mim, esse é o meu, calma aí, que tem um monte de características para você entender ainda, vou falar de risco de segurança e lucratividade, segura aí. Swing trade, você já precisa de uma alocação média, ou seja, você já precisa comprar as ações mesmo, 100 ações, um lote de 100 ações de uma companhia. Você pode fazer também um lote fracionado, mas o normal são 100 ações, então a gente está falando aí 100 ações de R$ 20 é R$ 2.000. 100 ações de R$ 60 é R$ 6.000, certo? Então, você vai ter que achar o tamanho de acordo com a ação que você vai comprar. Você pode comprar fracionado também. Dá para fazer fracionado, swing trade no fracionado? Dá. É ruim porque você tem um problema de liquidez aí, mas dá para fazer também, tá? E o buy and hold? O buy and hold já é para grandes volumes. Quanto maior, melhor. Agora, isso quer dizer que eu não posso começar o meu buy and hold com R$ 2.000? Claro que pode. Você pode começar seu buy and hold com 30. O swing trade, o buy and hold, todos podem começar com 30. Que você pode comprar uma única ação e vender ela daqui a 2 semanas ou a 3 dias, ou você pode comprar uma única ação e não vender ela nunca. Nos dois casos vai ser swing trade ou buy and hold, tá? Só que quem tem muito dinheiro, um volume grande, não tem muita escolha. Ele vai ter que ir para o swing trade ou para o buy and hold. Porque o day trade não cabe tanto dinheiro assim, não tem liquidez no mercado para colocar tanta coisa. Já o swing trade, você consegue botar muito dinheiro, mas tem um limite. E já o buy and hold, praticamente você não tem limite. Você consegue comprar os bilhões que você tiver em buy and hold, porque vai ter como você se alocar numa posição de buy and hold com um volume tão grande assim. Essa questão da alocação é só para você ter uma noção de mais ou menos qual o seu tamanho e onde você cabe, certo? Então, se você tem dinheiro para comprar 100 lotes de ação, você cabe no buy and hold, você cabe no swing trade e você cabe no day trade também. Agora, se você tem um pouquinho de dinheiro que não faz ainda um lote de ações ou você não quer comprar fracionado, aí você vai ter que ficar no day trade ali. Mais informações. Calma aí, não toma sua decisão ainda não, ainda tem mais coisa para você aprender. Função. Qual que é a função de cada um? Aqui é muito importante, isso aqui quase ninguém fala isso na internet, quando fala tá solto aí, então você está vendo aqui nesse vídeo. Day trade tem como função giro e renda. O que quer dizer isso? Você vai fazer o seu salário, você vai fazer o dinheiro girar. Você tem um valor, você vai colocar ele em day trade, você vai multiplicar esse valor e esse valor que você multiplicou, ele não vai virar um investimento, ele vai virar uma renda. Certo? Uma renda sua. Então a palavra renda, como eu estou utilizando ela aqui, é no seguinte sentido, de você trazer um dinheiro como se fosse um salário para você, como se fosse uma renda, ok? Então é nesse sentido que eu estou usando renda. Então, quando você faz day trade, você vai usar aquele dinheiro para giro, é uma profissão. Você vai receber aquilo, o que você está ganhando, como se fosse um salário para o seu mês. E aí, essa é a sua renda. Se você quiser investir, o day trade não é o lugar para você investir, porque day trade não é investimento. Não deixa o pessoal te enrolar por aí. Day trade não é investimento. Day trade é giro, é renda, é profissão. Agora, se eu ganhei, vamos supor, R$ 5.000 no day trade durante um mês, eu posso tirar R$ 1.000 desses 5.000 e colocar num investimento de buy and hold ou até fazer um swing trade? Posso. Aí sim eu começo a conversar sobre investimento. Agora, se eu pegar 5.000 que eu acabei de ganhar e colocar de volta no day trade, eu só estou colocando de volta no giro, não estou colocando de volta no investimento. Por que day trade não pode ser investimento? Porque você não vai encontrar mercado, liquidez suficiente para você crescer depois de um certo tamanho, primeira coisa. Segunda coisa, ninguém consegue investir um volume gigante no day trade se aquilo é tudo que você tem. Tá? Então vamos supor que você chegou um dia a ter 400 mil. Você vai pegar e vai botar 400 mil do day trade? Você não vai fazer isso. Você não tem emocional para fazer isso. Não existe quem faça isso. Okay? Quem coloca 400 mil do day trade é porque tem 8 milhões. Entende? Então eu não posso usar o meu capital no day trade
para investir como investimento. Eu uso ele como giro. Então eu pego uma fatia do meu capital, giro ali, faço meu salarinho do mês, faço minha graninha do mês ali, e é assim que funciona o day trade. Entendeu isso? Isso é uma diferença que as pessoas quase ninguém sabe, principalmente quem está começando. Swing trade já é para você fazer renda, sim, você consegue fazer renda mensal no swing trade, você consegue trabalhar como swing trader para tirar renda mensal, e você também consegue fazer investimento. Aí sim você consegue fazer investimento, porque o swing trade permite, ele tem espaço, ele tem liquidez, ele tem tamanho para você pegar o dinheiro que você ganhou no swing trade e continuar reinvestindo, né? Fazendo uma bola de neve gigante. O day trade você não consegue fazer a bola de neve gigante, o swing trade você consegue fazer a bola de neve gigante. Então dá para você usar sim como investimento, mas também dá para você usar como renda. E o ideal é você usar como os dois, né? Então você ganhou dinheiro, por exemplo, no day trade, você vai e joga no swing trade, joga no fundo imobiliário, né? Isso tudo é swing trade. Então você pode fazer isso. Já o buy and hold é um estilo de investimento, como eu estava falando antes. Então você está investido naquela empresa e aí você vai receber os rendimentos dos dividendos, tá? Eu podia ter colocado rendimentos aí também, porque os dividendos pagam rendimentos e isso é uma maneira de você se remunerar, mas o grande objetivo do buy and hold não é esse. O grande objetivo do buy and hold é você ir aumentando o bolo, fazer uma bola de neve aí sim, infinita, né? Uma bola de neve que não tem limite para você continuar crescendo ela. É assim que o pessoal fica bilionário na Bolsa de Valores, é com buy and hold, né? Não conheço day trade que ficou bilionário com day trade, não conheço. E swing trader que ficou bilionário com swing trade, deve ter. Não conheço pessoalmente, mas deve ter. Agora, buy and hold, conheço vários que ficaram bilionários só fazendo buy and hold, ok? Então isso é outra dica interessante sobre isso que eu estou falando, né? Essas diferenças. Lucratividade. Qual que é a lucratividade deles? Bom, no day trade você pode perder tudo, pura e simplesmente, mas você pode também ganhar. Eu botei aí 1000%. É difícil fazer 1000% no day trade, tá? Só para deixar isso bem claro para você aqui. Acontece. Olha, deve acontecer. É possível? É possível. É provável? Não é. Tá? Então, normalmente, no day trade, se o cara tiver muito alavancado e o mercado for muito na direção dele, quem sabe ele vai fazer 300%. Quem sabe? Mas assim, num dia maravilhoso. É um dia, não é nem no ano. É um dia na década do cara, né? Mas o normal no day trade é você ter uma lucratividade mesmo. Agora vamos para o normal. Ali eu coloquei a possibilidade, né? O normal é você ter uma lucratividade de 0,5%. 0,5% a 3%, 2%, 3%, tá? Isso num dia bom. Vai ter dias que você vai ser negativo, não tem como fugir disso. Vai ter vários dias negativos, e aí você vai perder um pouco do que você ganhou. É normal, é do jogo, é assim que funciona. Então a rentabilidade normal do day trade é de 0,5% a 3%, tá? Essa é a rentabilidade normal. Mas você pode chegar a perder tudo, tranquilamente. E acontece mais do que deveria, mais do que poderia, né? Muito bem, o swing trade você vai perder aí. Você pode perder tudo também? Pode, a empresa tem que falir. É mais difícil. Se parar para olhar quantas empresas faliram, você vai ver que para o número de empresas que tem na Bolsa, o número de empresas que falha é bem pequeno. Você tem que se esforçar muito para acertar que vai falir. Acontece? Acontece, mas tem que se esforçar. Parabéns para você que conseguiu. Então, 50% assim, você... Normalmente, quando alguém perde 50%, ele sai da operação e ele para de perder. Normalmente é assim. Então, eu botei... Esses números são arbitrários, tá? Eu que estou colocando isso aqui. Isso é baseado na experiência. Então, 50% é o que você vai perder no máximo no swing trade, e dá para você sim fazer 600% no swing trade. Aconteceu isso recentemente, inclusive. É possível de você ver uma empresa que vai dobrar o tamanho dela 6 vezes. Ok, acontece. É raro ou acontece todo ano? Também é raro, não é uma coisa que você pode falar acontece todo ano, tá? O normal, vamos para o normal aqui. Qual que é o normal de um swing trade? O normal de swing trade é você fazer percentuais diários entre 1% e 10%. Esse é o normal, tá? Diários assim, em uma operação, mais ou menos de 1% a 10%, isso é normal. Às vezes você faz 15, às vezes você faz 20%. Também é considerado normal, até uns 20% é considerado normal também, tá bom? Mas, enfim, também as perdas são da mesma proporção, tá?
só na mesma proporção. Você também pode perder 10% se você não tiver a estratégia adequada. Buy and hold. Bom, você pode ter aí, você pode chegar a perder metade do que você tem, utilizando a lógica do swing trade, mas você pode chegar a 15.000%, que foi um exemplo que eu peguei do Luiz Barsi. Comprou uma ação a R$1 e vendeu a 15 mil cada ação. Acontece? Acontece. É raro? Muito raro. Mas, se você fica décadas, a proporção de crescimento é sempre gigantesca. Tá? Então, o que é normal no buy and hold? O normal no buy and hold é 30% ao ano, 40% ao ano, e em 10 anos aí nós estamos falando de mais do que triplicar o seu dinheiro. Tá? Mais do que triplicar o seu dinheiro. É o normal, mais ou menos por uma década de buy and hold. Quanto mais tempo você segurar, mais incrível esse negócio vai ser. Risco, vamos falar de risco agora. Bom, o risco do day trade é gigantesco. Eu botei grande, mas eu queria pôr enorme. Por quê? Porque você vai trabalhar com um negócio que eu já vou te explicar daqui a pouco, que é a alavancagem. Então, o day trade você pode perder muito e muito rápido. No swing trade, o risco já é médio, porque você consegue colocar os stops. No day trade também você bota stop, né? Mas no day trade há mais tentações, ele mexe mais com o seu emocional. Já o swing trade, você consegue se preparar melhor, sabe para onde vai, sabe onde você tem que sair, você já consegue deixar as ordens prontas e o risco é menor porque o tempo passa mais devagar, é menos suscetível a ruídos. O day trade é super suscetível a ruídos, super. Um cara no day trade que resolve comprar um volume gigante de dinheiro, às vezes ele fez isso até errado, influencia todos os outros que estão vendo isso acontecer e todo mundo começa a comprar ou vender só porque um cara fez um movimento errado. Então o ruído é muito forte. E o swing trade já não tem isso. O swing trade ele já tem um ritmo que é mais lento, por isso não sofre tanto dos ruídos e você consegue ler mais claramente os gráficos para poder tomar decisões mais acertadas. Então, o risco é médio no swing trade e o risco do buy and hold é muito baixo. Qual que é o risco do buy and hold? É você comprar uma empresa que vai falir. Né? Mas se a empresa desvalorizar, empresa que existe no tempo não está desvalorizando, ela está crescendo, a não ser que ela vá à falência. Tá? Se ela existe no tempo, ela está crescendo. Então, ela pode ter períodos de desvalorização, mas se você está aqui para décadas, fica tranquilo que ela vai continuar. Se ela existir, continuar existindo, como a maioria continua, ela vai crescer, ok? Alavancagem, o que é isso? É pegar dinheiro emprestado do mercado, pegar crédito do mercado para poder fazer seus investimentos. Ou seja, investir com dinheiro que não é seu. Isso é muito comum no day trade. Aliás, o day trade não existe sem isso, praticamente. Então, você pode começar com R$25, como eu falei, e fazer uma operação de $10 mil com R$25, né? Muito doido isso, né? Como é que pode um negócio desse? É porque você pega dinheiro emprestado da corretora, do mercado, para poder fazer a sua operação com R$25. Só que funciona assim. Se a operação for errado, não for boa para você e você começar a tomar prejuízo, assim que der R$25, que é o dinheiro que você tem, a corretora vai te zerar para você não perder mais do que o que você tem. Em outras palavras, você perdeu tudo na operação. Daí está o risco. Né? Ao mesmo tempo que você pode ganhar muita grana, em um dia você pode perder absolutamente tudo. Você não vai ficar devendo porque as corretoras têm previsão para não deixar isso acontecer. Mas você pode perder exatamente tudo que você tem fazendo day trade. Porque você vai usar alavancagem. E a alavancagem é super alta. Só para você ter uma ideia, no Brasil, a alavancagem normal é de 1 para 400. Ou seja, para cada R$1, você pode investir R$400. Então faz a conta. Se for 10, se for 1.000, entende? É bem gigantesca a alavancagem do day trade. A alavancagem do swing trade já é mais cara, é mais difícil, já não é mais tão assim, né? Que eles dão o crédito, eles já diminuem o crédito que eles vão dar para você, porque nunca se sabe o que pode acontecer da noite para o dia. Sai uma notícia aí durante a noite, no outro dia a bolsa abre caindo, você perde um monte de dinheiro, a corretora também perde dinheiro porque não conseguiu te zerar a tempo. Então, para mitigar isso, a corretora pede mais garantia. Né? Então, a garantia tem que ser bem maior. Por exemplo, para dormir posicionado numa operação de R$25, o que você faz com R$25 no day trade, para fazer no swing trade, você vai ter que ter R$7.000. Então,
é bem mais baixa a utilização de alavancagem. E no buy and hold a utilização de alavancagem é nenhuma, porque você está comprando para esquecer, você está comprando para ter, e você não está, normalmente você não faz alavancagem buy and hold. Pode ser que exista, não vejo acontecer, tá bom? Decisão. Como é que toma decisão, então, em cada uma desses estilos? Se você é um day trader, você vai ter que usar fluxo e análise gráfica. O que é isso? Você vai ter que ler o que os operadores estão fazendo. É uma loucura. Você tem que ver todo mundo está comprando, todo mundo está vendendo ao mesmo tempo, e ir percebendo e saber quem são os players, conhecer eles, conhecer os estilos deles, para saber se vai subir ou se vai cair. Essa é a análise de fluxo, ou chamada tape reading. Você tem que usar isso para operar day trade. E também análise gráfica. Você pode fazer day trade com análise gráfica tranquilamente, embora as pessoas achem mais eficiente usar o tape reading, e realmente é mais eficiente. Tem gente que une os dois. Enfim, essas são as duas ferramentas que você vai tomar para tomar a decisão: fluxo e análise de gráfica. No swing trade você vai usar análise gráfica e os fundamentos da empresa também. Porque se você vai fazer uma operação de 2 semanas, de um mês, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai sair o balanço da empresa daqui a 1 semana. E eu acho que esse balanço vai ser positivo. Por que eu acho isso? Porque eu me informei, porque eu fui nos fundamentos da empresa, eu me informei sobre a empresa e eu acho que ela vai crescer e, portanto, o resultado que ela vai gerar vai ser positivo. Mas eu não posso comprar um dia antes, eu tenho que comprar 1 semana antes, porque as pessoas vão ler a mesma coisa que eu li. E elas vão começar a comprar também. Então o preço já vai começar a subir de 1 semana para trás. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque eu vi o gráfico e eu sei disso porque eu olhei o fundamento da empresa. Então as duas coisas têm que ser casadas no swing trade. Agora, eu posso dispensar o fundamento e ficar só com o gráfico. O swing trade aceita esse tipo de operação. Já para fazer análise fundamentalista só e fazer swing trade, não rola. Tá? É muito difícil, provavelmente não vai dar certo. Você tem que fazer análise gráfica. Então uma coisa que é certa é, análise gráfica funciona para day trade, funciona para swing trade, e se você vai fazer swing trade, você tem que fazer análise gráfica, independente se você vai adicionar fundamento isso ou não. Beleza? Já no buy and hold é só fundamento que importa, porque a análise gráfica é o de menos no buy and hold, a não ser que você esteja numa empresa que esteja muito desvalorizada há muito tempo, com cara de que vai falir, ou está indo para o fundo do poço, se desvalorizou demais. Aí você olha o gráfico já te mostra, você nem vai ler o fundamento dela. Mas na verdade a decisão para você ficar numa empresa por décadas não pode ser tomada em gráfico. Ela tem que ser tomada de acordo com o fundamento da empresa. Quem é a empresa, quais são os números dela, como é que ela está de endividamento, como que ela está com investimentos, como que ela tem, qual que é o lucro dela, bruto, o EBITDA. Tudo que tem de informação sobre a empresa você tem que saber para poder saber se ela vai durar 10 anos, 20 anos, 30 anos e qual vai ser o crescimento dela durante esse período para você aproveitar. Quanto que ela paga de dividendo. Tudo isso é informação de fundamento e você precisa disso para poder tomar sua decisão. Buy and hold é fundamento. Ok, você já sabe como tomar a decisão. Quais são os pontos de sensibilidade desses 3 estilos? Day trade é super sensível a notícias. Tanto é que existe o calendário econômico. Todo dia, uma série de notícias sai no mercado. Sai, às vezes, uma informação sobre o que está acontecendo, como é que está as vagas de trabalho nos Estados Unidos, chamada payroll, uma das informações mais importantes que tem no mercado. PTAX, informações sobre como é que está o estoque de petróleo. Essas notícias todas que a gente chama de calendário econômico, agenda econômica, elas afetam diretamente o day trade. Saiu uma notícia de que o Banco Central vai comprar dólar, afeta diretamente o day trade. Não só essas, mas também as notícias normais que se passam no jornal. Quando um político resolve falar uma coisa e fala uma coisa fora do lugar, ou traz uma ideia ruim para o mercado reage na hora e ele reage dentro do day trade. Então é super, super sensível a notícias. A qualquer momento você pode ser surpreendido, já aconteceu várias vezes comigo, positivamente e negativamente também. Swing trade. O swing trade ele é também sensível a notícias, mas ele é também sensível aos balanços das empresas. Então ele tem essa dupla sensibilidade. Sim, ele pode ser afetado muito grandemente. Por exemplo, quando a gente ficou sabendo que, quando o Joesley denunciou o Temer, a gente teve uma grande queda no swing trade. E aconteceu, claro, dentro do day trade, mas ela se estendeu por meses. Então, as notícias afetam muito, mensalão, petrolão, tudo isso afetou as operações de swing trade. Então, notícia também afeta a swing trade e
os balanços das empresas, informações sobre a empresa também podem afetar. Às vezes, nem só o balanço, né? Às vezes sai uma notícia de que uma empresa foi comprada e isso já mexe completamente. Ou vai ser comprado, está sendo negociado, mexe completamente nas operações de swing trade. E buy and hold é também suscetível à notícia, mas só se for notícia sobre a empresa. Porque o que importa aqui são os balanços da empresa, se estão mostrando que ela está saudável, porque um balanço que demonstra que uma empresa não está saudável, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, demonstra uma tendência de problemas nessa empresa. Então, isso pode afetar, sim, o seu buy and hold. Outra coisa que pode afetar o seu buy and hold é uma mudança grande na empresa, uma mudança de estrutura ou até uma mudança de governança. Mudou o presidente, trocou alguém, mandou embora, mudou a estrutura, não funciona mais assim, funcionava assado e tal. Isso pode afetar a sua empresa, sim. Isso, claro, que vai sair nas notícias, mas não é a questão da notícia em si, mas sim a mudança do fundamento. Ou seja, o fundamento da empresa mudou. Aí a gente tem que olhar e reavaliar a situação, ou ela vai ser para melhor ou vai ser para pior. Assim, essa é a sensibilidade do buy and hold. É muito mais tranquilo, você pode perceber, porque as empresas dificilmente têm grandes mudanças, os balanços vêm de 3 em 3 meses, então é um ritmo bem mais tranquilo. Dedicação. Última parte aqui para terminar o nosso vídeo de hoje. O vídeo tá longo, mas o vídeo tá informativo. Isso aqui é a aula, você tá aprendendo. Eu quero saber quem ficou até o final. Quem ficou até o final? Quem é o investidor que aprendeu que estava até o final? Coloca aqui no comentário, eu fiquei até o final, Diego. Fiquei até o final. Põe aí para eu saber quem veio os 20 minutos. É fácil fazer vídeo de 5. Eu quero ver fazer vídeo que instrui as pessoas. Então vamos lá. Dedicação. Qual que é a dedicação que você precisa para fazer cada um desses estilos? Bom, para fazer day trade você tem que ter dedicação integral, tempo integral. Você tem que ficar na tela do computador, principalmente quando você está aprendendo. Mais tarde, 3 anos depois, 4 anos depois que você conseguiu sua consistência e você consegue operar bem no mercado, você vai reduzir esse tempo para horas. Você vai conseguir operar em horas, principalmente quando você cresce o seu patrimônio de uma maneira que o seu giro não dói nada. Ou seja, se você tem 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, 40 mil reais, não te dói, né? Esse é o teu valor de giro. E aí você trabalha com esses 40 mil reais, você fabricou 12 mil durante o mês, 10 mil durante o mês, 8 mil durante o mês, é um baita salário. Então você não precisa sofrer muito e você já sabe fazer, você consegue fazer isso em 2 horas. Mas no começo, meu amigo, para você que está começando, 2 aninhos da sua vida é tempo integral, é olho na tela o dia inteiro, ainda que você não esteja operando. Você tem que olhar o dia inteiro, porque você precisa ter tempo de tela, precisa aprender. Mais do que isso, você tem que ler as informações, ler as notícias, estar atento às agendas econômicas, ler as análises um dia antes e prestar atenção nos mercados mundiais que vão abrindo da noite de madrugada até do outro dia de manhã. Você é o último a dormir e o primeiro a acordar quando você faz day trade, para você poder ter tudo na cabeça do que está acontecendo, para poder tomar as melhores decisões dentro de um dia. Então, como o day trade é suscetível a ruídos, você tem que estar a par dos ruídos e aprender a ler esses ruídos. Então é bastante informação que você tem que juntar. É tempo integral, sim. Lá na frente, depois, se você quiser e conseguir reduzir isso, é outra história. Mas é assim que se começa, é assim que você vai fazer. Um disclaimer muito importante é que não é possível trabalhar, ter um emprego, fazer uma outra coisa e ser day trader. Você precisa ser day trader exclusivamente. Não dá para fazer day trade e ter outro emprego, uma empresa, alguma outra coisa do tipo. Não dá, simplesmente não dá. O swing trade eu coloquei dedicação diária, que é diferente um pouco da outra. Você não precisa ficar o dia inteiro olhando o mercado, mas todo dia você tem que olhar. Se você está numa operação do swing trade, você tem que olhar todo dia, a não ser que você já tenha deixado a operação toda estruturada, para onde vai, aonde sai no prejuízo, aonde sai no ganho. A não ser que você faça isso e o seu estilo permita que essa seja a sua estratégia de não ficar olhando o mercado todo dia, beleza. Mas o certo é você todo dia dar uma olhada, saber o que está acontecendo tanto no mercado, inclusive nos mercados mundiais também é importante você ter noção no swing trade, mas você já não precisa acordar tão cedo assim, você pode ter as informações, principalmente se você tem uma casa de análise que já te passa as informações, você não precisa ficar tão antenado desse jeito. Mas você pode gastar por dia aí minutos ou algumas horas. Não precisa ficar olhando a tela o dia inteiro, você consegue fazer isso numa sentada no computador, resolve o que você tem que fazer, analisa o que você tem que analisar e pronto. Buy and hold é bem mais esporádico, você não precisa olhar o mercado todo dia, aliás, você nem deve olhar o mercado todo dia. Por que o buy and holder não deve olhar o mercado todo dia? Porque se ele olha o mercado todo dia, ele é afetado pelo ruído.
Só que o buy and hold ele não está tomando decisão em cima de ruído, ele está tomando decisão em cima de fundamento. Se você toma decisão em cima do fundamento da empresa, não adianta você ficar olhando notícia todo dia, porque a notícia vai fazer o seu emocional oscilar. E vai fazer o seu não só, como o do mercado também. E tem dia que você vai pensar assim, meu pai, essa empresa vai quebrar. E ela não vai quebrar. É só um dia ruim dela. Então, se você ficar olhando todo dia, vai ter um dia que você vai ficar triste, vai ter um dia que você vai estar alegre, vai ter um dia que você vai estar triste, vai ter um dia que você vai estar alegre. E isso vai te afetar. Você não consegue correr uma maratona de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, se você ficar nesse ritmo doido, nessa loucura, todo dia. Então, o que você faz? O buy and hold, ele compra, toma sua decisão a longo prazo, ele analisa, ele sabe o que é e pronto. Um mês no outro, ele vai olhando, ele ouve uma notícia, ele vai lá e dá uma olhadinha, verifica o fundamento, né? Ele verifica o fundamento, ele não verifica preço, ele verifica o fundamento. E ele vê e analisa e tal, e assim ele vai fazendo o seu buy and hold, porque ele não pretende vender mesmo a ação. Se você não pretende vender a ação, se você quer ganhar dividendo com ela por anos, por décadas, vai ficar olhando para quê? Né? Não faz sentido, isso só vai se desgastar. Então, o acesso, a dedicação ao buy and hold é esporádica. Agora você pode tomar sua decisão. Agora você sabe exatamente qual é o melhor para você. E às vezes você vai variar, eu já variei em todos esses aí. Então você em algum momento vai estar em um, em outro momento vai estar em outro, e é o estilo que você vai escolher. Às vezes não, às vezes você vai adotar um e ficar com ele até o final. Não tem nenhum problema com isso, está super certo. Mas leve em consideração cada um desses detalhes. O risco, leve em consideração a lucratividade também, porque é interessante para a gente ter lucratividade, estamos aqui para isso. Leve em consideração o quanto dinheiro você vai alocar, leve em consideração a dedicação que você precisa, aprende o que você tem que aprender para fazer a tomada de decisão, aprende isso, e aí começa os seus investimentos. E se você tiver dúvidas, você vai para onde? Você vai aqui para o meu grupo de mentoria gratuita que está aqui embaixo. Escolha um dos 3 grupos segundo o seu capital, você só pode estar dentro de um deles, e aí eu vou te ajudar o máximo que eu puder. Valeu a pena? Ficou até o final? Ficou até o final? Bota que ficou até o final. Deixa o seu joinha para provar que você ficou até o final. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha ajudado um monte de gente, e a gente se vê no próximo Filantropando.